Bom dia, minha gente. Um abraço a todos vocês aí, desejando já uma ótima semana para todo mundo, começando agora, né? Nessa segunda-feira, um cenáriozinho aqui diferente da casa, né? Mudei um pouquinho para começar a semana, mas vamos lá, né? Vamos lá. Tivemos um final de semana muito ruim para o nosso futebol, nossos representantes do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, foram mal nessa rodada, né? O Vitória perdeu fora de casa, jogando contra a equipe do Grêmio, lá em Caxias do Sul. Aliás, que festival de horrores, essa é a realidade. Olha, Grêmio muito mal, Vitória muito mal, arbitragem mal, campo mal, foi tudo ruim. Vou te contar, o Vitória não conseguiu apresentar um bom futebol em todos os seus setores, mais uma vez. Olha que o Vitória, se eu não me engano, são 6 jogos, os últimos 6 jogos, 5 derrotas, né? Então, assim, fica muito complicado. O Vitória voltou para a zona de rebaixamento, né? O técnico se vê de mãos atadas e eu não vou ficar aqui criticando o técnico Carpini, porque o torcedor sabe a nossa posição quanto ao elenco do Esporte Clube Vitória. O elenco do Vitória foi descuidado, essa é a realidade. Não foi feito um elenco para disputa da Série A do Brasileiro, muitas contratações equivocadas da diretoria do Vitória. E o treinador, ele quer, claro, colocar o melhor que ele tem em campo. Mas repare, vejam, no jogo passado, retrasado, ele colocou o Vini para jogar na zaga, estava improvisando por ali, colocando Cáceres, colocando Lepo, aí traz o Vini, bota para jogar. O Vini foi muito mal no jogo, e isso a gente já tinha reparado, porque ele não tinha definido uma defesa ainda, uma zaga, né? Naquele momento lá na frente, né, quando ele chegou logo, o Carpini, que ele tirou o Camutanga, botou o Vini, ele viu que não dava para o Vini, aí trouxe de volta o Camutanga machucou, e aí ele tenta de um jeito, de outro, aí botou o Reinaldo agora, pelo amor de Deus, nenhuma condição de jogar. É claro que a gente tem que ter muito cuidado, que o atleta não vinha jogando, de repente está sem ritmo, mas tem que ter um mínimo de consciência o jogador dentro de campo, para mostrar, né, o mínimo para que o comentarista, o cara que está analisando, diga assim, ó, esse cara com trabalho, mas não deu, sinceramente. Muitos erros defensivos, o Vitória erra muitos passes errados. O Vitória fez um primeiro tempo contra o Grêmio terrível, não conseguia conectar um contra-ataque. Mateuzinho pega a bola, aquilo que eu falo, Mateuzinho pega a bola, tudo bem, dá o primeiro drible, segundo tempo, drible, falta. Não consegue evoluir com a bola, não consegue fazer uma jogada útil. O jogador de futebol, gente, ele tem que ser útil para o seu time. O futebol é um esporte coletivo. Eu não posso avaliar o futebol por um jogador que dá um banho de cuia, que dá um drible. Ele tem que dar o passe para o gol, ele tem que fazer gol, ele tem que tomar pênalti. É esse que é o jogador importante, com a utilidade que ele tem para o time. Então, uma defesa muito desarrumada. O treinador ainda botou 2 laterais direitos, o torcedor reclama. Mas às vezes o treinador vai dizer, eu não tenho o que fazer, eu não tenho outra opção. Ele perdeu o Luan, né, que estava começando a encaixar na cabeça de área. Aí Léo Naldi entra, não vai bem. O grupo já é limitado, o grupo do Vitória, tecnicamente, né? Aí você ainda perde alguns jogadores que poderiam ser os titulares do time, então é terrível. E pegou um Grêmio, que time, meu pai. Que time ruim aquele Grêmio. Primeiro tempo, sabe, deu dó para assistir aqueles primeiros 45 minutos. Segundo tempo deu uma melhorada, né? O Grêmio com a força da torcida, empurrando, abriu um pouco de espaço para o Vitória, mas mesmo assim o Vitória não conseguia chegar. O Vitória deu 2 chutes dentro do gol da equipe do Grêmio. Então muito fraco, e aí está na zona de rebaixamento, voltou para a zona de rebaixamento. Aqueles que estão lá atrás, a gente já tinha avisado, eles vão sair, eles não vão ficar ali. O Fluminense já começou ontem, já venceu. O Corinthians, prezado Vitória, foi lá, ganhou do Bahia, também começa, né, a sair dali. Então esses times, eles começaram a contratar, e eles vão contratar, eles vão melhorar o elenco. E para o segundo turno tem que se virar para sair daí, porque a situação realmente do Vitória é muito difícil. Até agora não vimos nada a nível de contratação que possa mexer no elenco, que possa mexer no grupo. Então agora tem o Flamengo, né, minha gente? Tem o Flamengo, portanto, a quarta-feira, né, dentro do Barradão. Vamos ver como é que fica. No jogo de fundo, né, o jogo do Bahia, o Bahia não fez um bom jogo também. O Bahia jogou muito mal contra a equipe do Corinthians. Começou até bem os primeiros, 8 minutos, 10 minutos, tendo a posse de bola, tocando, girando o jogo de um lado para o outro, com paciência, com calma. Só que paciência no futebol tem limite. Você tem que ter um sistema
é num time onde é fácil o que tem que ser feito, você vai para o lado direito, do lado direito está bloqueado, está fechado, você retorna a bola, vai para o lado esquerdo, até achar um espaço, um buraco para que você possa quebrar as linhas e entrar na área do adversário para tentar fazer o gol. Mas não foi isso que aconteceu. O Bahia abusou de atrasar a bola ontem para o goleiro Marcos Felipe. Às vezes a bola estava na intermediária ofensiva, o Bahia não via espaço para furar o bloqueio, que estava muito centralizado o bloqueio do Corinthians, retornava a bola para o goleiro Marcos Felipe. Então, aquilo que a gente sempre falou aqui, a gente nunca enganou o torcedor. Aqui o papo é reto, o papo é de frente com o torcedor. Ah, mas o Bahia vai ser campeão. Não, o Bahia não tem elenco, gente, para chegar para ser campeão. O Bahia tem aqueles 11 jogando e mesmo assim com deficiências ofensivas. O Bahia é o time que tem um ótimo meio de campo, tem 5 jogadores do meio de campo, a gente quer forçar o Tassiano, que qualquer um pode fazer isso. Se você colocar o Jean Lucas ali naquela função de Tassiano, ó, você vai ter essa função aqui, de vez em quando quero você pisando na área do adversário, quero você fazendo gol, ele vai fazer. Mas não é índole do jogador, ele não é o artilheiro, ele não é aquele cara que tem o pleno conhecimento de jogar de costas, de jogar contra o zagueiro, tá? De tomar uma decisão rápida. Não é como tem que ser o atacante. Então, não tira uma vírgula do que eu tenho falado aqui, todos os dias praticamente, de que o Bahia precisa contratar. O Bahia precisa de homem-gol, o Bahia precisa de jogadores que quando o Bahia chegue na intermediária, esses jogadores possibilitem aos meias enfiarem uma bola na vertical para que eles possam ficar na cara do gol, para que eles realmente tenham a oportunidade de fazer o gol. Ontem o Bahia teve pouquíssimas oportunidades de fazer o gol, até 30 minutos do segundo tempo. É claro que tomando 1-0 do Corinthians, o time que está na zona de rebaixamento, o time que não ganhou de ninguém fora de casa esse ano. De ninguém. Aí o Corinthians veio para cá para ganhar do Bahia dentro da Fonte Nova. Então isso é claro que leva o time para atacar, com a torcida empurrando. E a torcida do Bahia fez um papel muito bom ontem. Empurrou o tempo inteiro. Aí o Bahia, a partir dos 30 minutos, com as modificações que foram feitas pelo técnico Rogério Ceni, o Bahia deu uma certa pressão na equipe do Corinthians. Aí sim a bola começou a chegar na área do Corinthians. Teve 2 bolas na trave, inclusive. Poderia ter feito gol de empate? Poderia, mas mesmo assim seria muito pouco. Para um time que quer brigar por a Libertadores da América, para um time que, a partir do torcedor, a partir do que nós vimos aí nesse início de campeonato, porque se você parar para avaliar, você tem que dizer assim, será que o Grupo City realmente planejou isso? Será que o Grupo City não está satisfeito com o que o Bahia já está fazendo? Porque essa programação era para um longo prazo. Essa situação veio muito com prazo curto, já para esse ano, o Bahia brigando entre os 6 primeiros colocados. Será que o Grupo City não acha que é muito rápido ter acontecido isso e está muito satisfeito com o que está acontecendo? Só que o torcedor não tem isso. O torcedor quer ver jogar. Então o Bahia teve uma defesa que deu muito espaço, setor defensivo, muito espaço ao Corinthians. Se o Corinthians fosse mais incisivo nos contra-ataques, poderia ter feito outros gols. Em várias oportunidades, o Corinthians teve superioridade numérica no ataque do que o Bahia. Teve 3 contra 2, teve 4 contra 3, não soube aproveitar o time do Corinthians. Então o Bahia fez um jogo ruim mais uma vez ontem. 2 derrotas dentro de casa para Cuiabá e para Corinthians. E agora vai ter que se recuperar contra o Atlético de Goiás jogando fora de casa. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. O futebol é assim. Às vezes você perde dentro de casa na expectativa que você tinha de ganhar, mas chega fora de casa, você vence. Mas essas derrotas você não recupera mais nunca. Você perder para Corinthians e Cuiabá dentro de casa, você não recupera mais nunca, mesmo você ganhando fora de casa. Porque você tem que ganhar os seus jogos dentro de casa e arriscar os pontos fora, um empate, uma vitória fora de casa. Então, mais um jogo ruim. Cauli, sinceramente, não tem jogado nada. Cauli, a bola espirra do pé dele, ele não consegue ter o controle com a bola, ele não consegue mais dar o passe, ele não tem mais o peso da bola. Às vezes a bola está pesada para ele, às vezes a bola está muito mais leve, porque o lançamento é muito mais forte ou mais fraco. Está totalmente sem controle o jogador Cauli. E ontem, mais uma vez, o Everaldo muito mal no jogo, perdidão dentro da partida. O Rogério vai ter que trabalhar muito, apesar do curto tempo, para que o Bahia possa vencer o Atlético de Goiás na próxima quarta-feira. Portanto, é isso aí, minha gente. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e vamos lá.